do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos todo mundo aí com como se diz, a ressaca santa, né? Não é ressaca, é santa, né? Ressaca tem nada a ver com bebida, tem a ver com ser preenchido com o Espírito Santo, né? Então aquela ressaca que vale a pena, em nome de Jesus. Irmão João, só liga aqui a televisão, por favor. Ô meus irmãos, foi bacana demais ontem, né? Oh meu Deus, eu agradecer muito, agradecer primeiramente quem se dedicou na arrecadação, e aqui eu não posso deixar de fazer uma menção à irmã Aline, poxa, foi uma guerreira aí na arrecadação, todos os irmãos que também contribuíram, amém? Todos recebam de Deus aí muito, muito mais, amém? E também as pessoas que se dedicaram a preparar, tem gente que ficou a semana inteira preparando, né? Foi lá buscar as coisas, né, para dar de brinde, Mariana, minha sogra, os irmãos que vieram aqui arrumar a igreja no sábado anterior, né? Viemos aí, fizemos um evangelismo, todo mundo está envolvido em alguma maneira, né? Aqui até temos agora alguns saldos, né, irmão? O irmão foi lá, furou para a gente ter um lugarzinho para colocar o nosso olhinho aqui no canto. Então, assim, meus irmãos, bacana demais do início ao fim. E agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, amém? Todo mundo que esteve aqui fisicamente ou em oração, porque a gente sabe, às vezes as pessoas não podem vir, mas estão aqui conosco no coração e foram também atingidas pela oração, amém? Então, agradecer muito, muito mesmo. A festa foi exatamente a expressão do que tem sido essa caminhada. Ela tem sido uma caminhada muito exitosa. E ontem a gente pôde celebrar, porque já realmente foi a exemplificação do que a gente está vivendo dia após dia. Perdoe aí, irmãos, que eu estou aprendendo aqui a mexer com as tecnologias. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. A festa ontem foi diretamente proporcional ao que nós estamos vivendo nesse último ano e nos anos que vão vir para frente, né, meus irmãos? Mas falar se tem alguma coisa que aconteceu errado, nossa, tudo perfeito, amém? Como é o céu, né? Tudo perfeito, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, hoje então vamos já para a nossa boa e santa palavra. Pode abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 4, verso 4. Jonas é um dos profetas do Antigo Testamento. Amém? Jonas capítulo 4, verso 4. Jonas é um profeta menor, então está depois dos profetas maiores e está antes do Evangelho, né? Ali que é o corpo de livros dos profetas menores. Lá entre eles Jonas é o 1, 2, 3, 4, quinto livro, né, dos profetas menores. Em nome de Jesus. Os profetas menores são os mais difíceis de achar, né, meus irmãos? Muitos curtinhos. Em nome de Jesus. Está antes de Miqueias. Amém? Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Jonas 4. Amém? Todos? Então, vamos lá, quem quiser acompanhar está no televisor. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Meu irmão, minha irmã, vem comigo. O livro de Jonas é um livro diferente. Entre os profetas, geralmente que nós temos, são livros que os próprios profetas falam de suas profecias. Ou alguém, talvez, um observador, tenha visto como esses profetas profetizaram, foram lá e registraram para que nós conhecêssemos as suas palavras, que na verdade são as palavras de Deus, amém? O que é o dom de profecia? É falar, é dar o recado de Deus, né? Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. A gente às vezes confunde profecia
com previsão do futuro. Não, profecia não é previsão do futuro. Existem profecias que preveem o futuro, mas a profecia, por definição, é nada mais nada menos do que a palavra de Deus ministrada para um público específico. Por exemplo, aqui, quando o pastor está pregando, ele está exercendo o dom de profecia. Amém? Porque ele está buscando, através do discernimento espiritual, passar os recados de Deus para aquelas pessoas que estão ouvindo. Amém? Então os profetas falam aquilo que Deus quer dizer. E aí os livros dos profetas, via de regra, são os profetas profetizando. Jonas é diferente. O livro de Jonas não é Jonas escrevendo, mas é alguém escrevendo a história de Jonas. O que chama atenção no livro de Jonas não é o que Jonas diz, é o que Jonas é. Porque a profecia de Jonas, na verdade, ela foi muito curta. Ela teve 5 palavras. Se você ler o livro, são 4 capítulos, eu convido os irmãos a ler. É rapidinho, você lê isso, assim, meia hora você já leu, já até meditou, é muito curtinho. A profecia mesmo são 5 palavras. Ele faz 2 orações e o resto tudo é a história de Jonas. E é uma história que deixa a gente um pouco assim, sabe, às vezes até confuso. Por quê? Porque acontece nesse livro tudo invertido. Quem era para ser a voz de Deus, o profeta, é a pessoa que se apresenta como sendo o sujeito que tem conflito com a vontade de Deus. Porque vamos lembrar? Deus fala: Jonas, vá profetizar em Nínive. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pega um navio para ir para Tarsos. Se um é para a direita, o outro é para a esquerda. Então o profeta que não quer profetizar, esse é Jonas. E quando ele entra no navio, ele coloca em risco a vida dos marinheiros. Olha que interessante, que a princípio seriam os iníquos, porque são os descrentes. Ele entra no navio, vem uma tempestade, e aqueles homens que não conheciam a palavra de Deus, que a princípio nós vamos ver como aqueles que estão nas trevas, esses exercem misericórdia. Eles ficam preocupados com Jonas, eles ficam preocupados com a ira de Deus. Jonas, por sua vez, vai dizer: é por minha causa que veio essa tempestade. Vocês querem resolver o problema de vocês? Me joga no mar. Ou seja, o profeta, ao invés de exortar, ensinar as pessoas o caminho do bem, ele está orientando aquelas pessoas a cometerem um assassinato. Você está entendendo que é tudo invertido nesse livro? O povo joga ele, né? Os marinheiros jogam ele, mas inclusive orando, falando: Deus, perdoe-nos por estarmos fazendo isso. Jonas cai na água. Ele achou que o problema dele estava resolvido, né? Oh, meu irmão, Deus age às vezes de maneiras aparentemente incompreensíveis. Tudo que Jonas queria era morrer, porque tudo que ele queria era não profetizar. Quando você vai lendo esse livro, vai ficando aquela coisa na cabeça: por que Jonas não quer profetizar para mim? Ele prefere morrer a profetizar. Ele prefere morrer a fazer a vontade de Deus. Ele é um profeta, então ele sabe que se ele morrer nessa condição, é destruição eterna. Então eu não estou falando só morrer a morte física. Talvez ele tivesse consciência, eu creio que sim, é um profeta, de que ele estava buscando a morte eterna. Tudo para não profetizar em mim. Só que Deus, meu irmão, Deus quando quer, Ele faz. Amém, meu irmão? Então, se você tem aí alguma dúvida, essa dúvida desaparece agora. Porque quando Deus quer, a coisa acontece. Deus então separa um grande peixe, a Bíblia traz como grande peixe, não sei, eu leio como baleia, tá? Pode ser, pode não ser, não sei, né? O grande peixe, tudo bem, baleia não é peixe, tá? Baleia é mamífero. Mas enfim, ela engoliu lá o Jonas. 3 dias ele ficou no ventre da baleia. Sabe por que é isso, meu? Às vezes a gente precisa se separar de tudo para refletir.
Deus disse: não vou deixar você morrer, não vai ser tão fácil assim, eu não vou te perder tão fácil assim. Colocou ele dentro do ventre da baleia, e por 3 dias ele esteve lá, e aí ele meditou, e aí ele orou, e aí ele agradeceu a Deus. E aquele peixe então cuspiu Jonas. Na oração, Jonas assumiu um compromisso: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Nesse momento, Jonas voltou à terra. Meu irmão, minha irmã, não se coloque contra a vontade de Deus. Amém? Vocês não são como quaisquer pessoas. Existem aqueles que têm a liberdade de escolher não estar com Deus, e esses estão buscando um caminho muito ruim. A gente ora, a gente prega, mas a escolha é da pessoa. Agora nós temos uma obrigação. Nós que estamos aqui, nós não temos mais essa escolha de dizer: agora eu não quero mais a igreja, agora eu não quero mais a presença de Deus, agora eu não quero. Não, meu irmão, a história de Jonas está nos mostrando: Deus não vai abrir mão da tua alma. Então, toda vez que vier a dúvida no teu coração: eu vou sair da igreja, lembra de Jonas. Jonas é um pouco você quando pensa assim: eu não quero pregar, eu não quero profetizar, eu quero morrer. Não, Deus vai levar um peixe para te engolir, para fazer você meditar, refletir e buscar de novo o bom discernimento. Não, eu tenho que servir a Deus. Amém? Então, se alguma dúvida bater no teu coração, volte com Jonas. Então Jonas vai fazer a vontade de Deus. Ele prometeu. Na época podia prometer, hoje em dia a gente não promete mais não, amém? Porque Jesus nos ensinou: o nosso sim, sim é sim, o nosso não, não é não, amém? Jonas então se dirige a Nínive, uma cidade que para andar você precisava de 4 dias para atravessá-la toda. 2 dias ele andou falando as mesmas palavras: Nínive vai ser revertida, Nínive vai ser, ela vai ser virada do avesso. Essa era a palavra dele: vai ser virada do avesso. A palavra que a Bíblia usa é subvertida. Olha que profecia mais curta. Não fala o nome de Deus, não fala das consequências, apenas fala: essa cidade vai ser subvertida. 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 5 palavras. O livro de Isaías tem mais de 60 capítulos de profecia. Ele fala 5 palavras. E aqui nós entendemos por que Jonas, mesmo dizendo que sim, ele estava falando não. Porque ele disse para Deus: eu vou pregar, mas ele não está pregando, ele está cumprindo tabela. Meu irmão, minha irmã, você não foi separado para cumprir tabela. Você foi separado para fazer diferença. Amém? Então não adianta falar: Deus, eu vou ser assim, eu vou ser assado, e não ser. Não, tem que ser. Está entendendo que aqui nesse livro de Jó está tudo invertido? Nós estamos aprendendo com Jonas o que não ser. Jonas não está pregando. Jonas tem um problema. Jonas não quer que Nínive receba a salvação. E aí Jonas confessa. Ele está com raiva de Deus. Ele está com raiva de Deus. Porque Deus quer salvar Nínive. Agora, quem é Nínive? Você deve estar perguntando: quem é Nínive? Por que Jonas tem esse problema com Nínive? Jonas é um profeta do reino do norte. Lembra? Israel se dividiu, certo? Roboão no sul, Jeroboão no norte. Eu teve até uma pergunta, aí não falou Jeroboão, Roboão. Dividiu, foi pertinho, né? Norte ficou apartada de Jerusalém, e ali foi, eu costumo dizer, né, ladeira abaixo. Lembra disso? Já falei isso aqui algumas vezes. Jonas era um profeta do reino do norte. E atenção, meu irmão, quem destruiu o reino do norte foi um império chamado Assírio, o império mais sanguinolento da antiguidade.
o mais perverso de todos os impérios da antiguidade. A cruz que os romanos trouxeram, que é uma significação de dor, foi inspirada numa prática dos assírios anterior, que era o empalamento, que era colocar o cara numa estaca e pendurar ele, para que as vísceras dele fossem sendo furadas. Na medida em que a estaca ia perfurando ele, ele ia sendo transpassado e ficava pendurado como espírito. Os romanos se inspiraram nisso para criar a cruz, para entender como é que a cruz era perversa. Só que os romanos tinham um problema, eles falaram: não, mas acontece que essa forma dos assírios matar, o cara morre muito rápido, então vamos fazer um jeito do cara sofrer mais. Ele inventaram a cruz. Estão entendendo, né, meus irmãos? Os assírios eram esses caras, um reino de terror. E qual era a capital do reino assírio? Nínive. Entenderam? Nínive. Jonas, o profeta do reino do norte, sabe que a Síria destrói, mata, corrompe. Eles são sanguinolentos, são homens cruéis, e eles vão destruir Israel. E Jonas diz: como assim Deus quer salvar esse povo? Como Deus quer salvar esse povo? Eles são o povo mais cruel do planeta. Então Jonas não quer profetizar. E aí ele fala essas 5 palavrinhas de mau grado para dizer assim: cumprir tabela. Só que a premissa é válida, meu irmão, em todas as ocasiões. Deus não pode ser contido. A vontade de Deus é soberana. E ainda que você não faça o seu melhor, Deus reverte a tua intenção em boas obras. E por incrível que possa parecer, esse império de homens cruéis se converte. Pelas 5 palavras de Jonas, do menor ao maior, diz a Bíblia, o império se converte. Império não, Nínive se converte. A capital do império se converte. Quem dera que fosse o império inteiro. A capital do império se converte, de tal maneira que o rei abandona suas vestes, coloca pano de saco e proclama que todo o povo deveria se arrepender, porque Deus estava no meio deles e dizendo para que aquela cidade fosse subvertida. Olha que livro fantástico. O povo mais cruel é convertido com 5 palavras de um profeta rebelde. Meu irmão, a Bíblia ela dá tanta ênfase para esse acontecimento sobrenatural que ela fala assim: até as vacas do rei se converteram, até as vacas do rei se arrependeram. Amém? Lembra lá das figuras de linguagem, né, irmã? Do estudo bíblico, né? Não é porque a vaca se converteu, é para dizer que é ênfase, amém? A coisa foi tão poderosa, foi tanto fogo de Deus que até as vacas se arrependeram, amém? É para enfatizar a mensagem de vida. Então Jonas, o profeta rebelde, faz a vontade de Deus até quando ele não quer. E nesse contexto, Jonas então, contrariado pela obra que Deus realizou através das suas mãos, da sua boca, das suas poucas palavras, sobe até um alto monte para sentar, para ver o que vai acontecer com a cidade. Eu não sei, não estou incluindo na Bíblia não, mas a minha impressão é que foi para lá para torcer para que a cidade voltasse atrás e traísse o seu arrependimento e largasse a mão de Deus, tá? É a minha interpretação, a minha, depois você lê e você vê, fala se você concorda. Ia lá do alto do monte, olhando para a cidade, apostando que os ninivitas não vão levar esse arrependimento até o fim, não vão se converter tanto assim, que Deus então fala para Jonas essas palavras. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Vamos traduzir? Vamos falar agora, o Espírito falando para nós hoje, 2025. É razoável você se ressentir com alguma coisa nesse planeta? É razoável que o seu coração fique entristecido, angustiado, amargurado, por
qualquer coisa. Jonas foi levantado profeta. Jonas não queria profetizar. Jonas foi lançado no mar para morrer. Deus colocou ele dentro da barriga de um peixe, ou seja, fez um milagre, fez ele pensar, ele entendeu que ele estava errado. Deus reconstituiu ele, deu uma segunda chance. Ele foi à cidade, não profetizou direito, continuou torcendo para não dar certo, e ele está ali, e Deus está falando com ele. Deus ainda está apostando. Jonas, coloca a mão na consciência. Será que esse seu ressentimento é razoável? A igreja deve pensar, meu irmão. Será que tem algum ressentimento no teu coração ainda? Será que é razoável manter esse ressentimento ainda? Aí, sendo que Deus te chamou, Deus te separou, Deus te abençoou, Deus te ama, Deus cuida de você, da sua casa, da sua família, Deus te trouxe até aqui. Será que você pode carregar algum ressentimento ainda? Será, meu irmão, que a felicidade de alguém te causa tristeza? Será que quando você olha na televisão, de repente tem um assassino que se converte, será que você olha para ele e fala assim, não merecia? Será que alguém que te fez mal em algum momento da vida, por algum motivo, seja lá qual for, você ainda, quando lembra do nome dessa pessoa, ainda sente aquele asco, aquele nojo, aquela raiva às vezes? Meu irmão, o que Deus está falando com Jonas é: Jonas, não interessa o que você sente, eu sou maior do que a tua vontade, eu vou fazer a minha obra. Agora você tem uma escolha: ficar com esse ressentimento aí ou ficar comigo, porque eu não vou parar por sua causa, e eu vou te usar se eu tiver que te usar. Agora você tem uma escolha: você pode ser usado de bom grado e viver a bênção comigo, ou você pode continuar sendo queimado por esse ressentimento e não enxergar a obra maravilhosa que você está fazendo em meu nome. Era para você estar aí alegre, feliz, soltando fogos de artifício, porque as suas 5 palavras converteu uma cidade inteira. Mas você está olhando para a filigrana da tua mesquinhez. Meu irmão, Deus te coloca na frente de uma paisagem, e às vezes é uma mosquinha pousada no teu óculos que chama a tua atenção. Não é verdade? Aquele probleminha que consome a tua atenção, e você não enxerga o mundo que Deus está te dando. Jonas, será que é razoável esse seu ressentimento? O que é a palavra razoável, meu irmão? É racional? É equilibrado? Faz sentido? Faz, não. E aí vamos continuar a leitura? Nesse momento aqui, só para contextualizar exatamente essa passagem, Jonas está lá em cima. Ele está numa posição muito ruim, o sol batendo. Vocês conhecem, né, as paisagens áridas do Oriente Médio, né? O sol lá pega, faz 50 graus de dia. Então Deus manda uma boboeira cobrir a cabeça dele, para dar uma sombrinha para ele. E aí aquela sombra cria no Jonas uma afeição pela boboeira. Ele gosta da boboeira. A boboeira está me protegendo do sol. E aí de madrugada Deus manda um vermezinho que come a boboeira, e a boboeira morre. E Jonas fica indignado porque a boboeira morreu. E aí Deus dá lição. Vamos lá? Próximo versículo. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboeira.
Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o que feriu a boboeira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Meu irmão, minha irmã, atenção. Palavras de Deus. Jonas se afeiçoou por uma boboeira e estava com o coração fechado para milhares de pessoas que podiam ir para o inferno. Deus está mostrando a contradição que muitas vezes nós nos pegamos, porque nós somos às vezes o pai mais zeloso do mundo com os nossos filhos, a mãe mais zelosa com os seus filhos, mas é uma peste na rua com as outras pessoas. Aquelas outras pessoas não são filhos de alguém, meu irmão? Aquelas outras pessoas também não são amadas por alguém? Aquelas outras pessoas, elas também não precisam que alguém lhes dê o amor que você está dando para o seu filho. Eu estou usando o exemplo do filho, vocês entenderam, né? Porque filho a gente ama. O filho pode fazer tudo errado e a gente ama, não é isso? O filho às vezes é verdadeiramente para os outros uma peste, mas para nós é a coisa mais linda do mundo, não é assim? Meu irmão, então se a gente tem capacidade de amar o nosso filho, por que a gente não ama o nosso semelhante? Por que a gente não perdoa quem nos magoou? Por que a gente não releva quem nos entristeceu? Por que a gente não deixa o amor de Deus nos contaminar de tal maneira que nada possa tirar de dentro do nosso coração apenas um amor, e esse ressentimento vai embora? Não vale a pena, não é razoável, não tem sentido. Se eu consigo amar uma boboeira, o que dirá de uma cidade? Jonas, você pode amar, só que você está olhando o seu ressentimento, você está deixando o seu ressentimento te consumir, você está fitando a mosca no teu óculos e não está vendo a paisagem que eu estou te dando. Então, meu irmão, minha irmã, não é razoável odiar ninguém, não é razoável se angustiar por nada, não é razoável ter no seu coração qualquer coisa que te gere tristeza, ira, raiva, mágoa. Não! Deus é maior do que tudo, e Deus está com a mão estendida sobre a tua cabeça, e Deus vai honrar o teu esforço de ser uma pessoa melhor, diferente de Jonas. Amém? Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Amada igreja, vamos fazer uma oração com base nessa palavra, amém? Mas eu quero aquela oração, meu irmão, é igual aquela oração que você faz quando você está enfrentando um problema, amém? Mas essa oração vai ser para repreender qualquer raiz de coisa ruim que ainda habita o coração. E não adianta você falar: mas comigo não acontece. Calma, meu irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina, e se tiver, repreende. E se não tiver, meu irmão, ora a si mesmo, que Deus sabe o que faz. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelas instruções que o Senhor, meu, lá das alturas da eternidade, nos concede com tanta maravilha de detalhes, meu Pai, que não é a história de Jonas, é a história de cada um de nós.
lado. Que essa mosca no óculos desapareça. Que a partir de agora, meu irmão, minha irmã, exerça o mesmo amor que é capaz de devotar a um animal, um pet, a um filho, algo que gosta, não sei, meu irmão. Às vezes até uma comida, um objeto, não sei. Mas todos nós sabemos amar, todos nós sabemos ser caridosos, todos nós sabemos ser melhor. Pai, que essa mesma capacidade, focada, devotada a algumas poucas coisas que o Senhor nos deu, Pai, se alastre para tudo que o Senhor nos dá. Pai, vamos agradecer pelo sol que está lá em cima nos aquecendo. Vamos agradecer pela chuva, meu Pai, que refresca. Vamos agradecer pela nossa casa, por mais humilde que seja. Agradecer pelo travesseiro que segura a nossa cabeça e nos permite um bom sono à noite. Vamos agradecer pelos nossos irmãos, por mais problemáticos que sejam. Vamos agradecer pelos nossos filhos, por mais que nos dê dor de cabeça. Vamos agradecer, Pai, por essa igreja maravilhosa que o Senhor nos deu, ainda que tenha algum defeito. Ó, Pai, e tem. Nós estamos na terra, sempre haverá algum defeito, mas, Pai, nada se compara com a Tua graça, nada se compara com o Teu amor, nada se compara com o que o Senhor separou para nós. Nós não vamos ser como Jonas, consumidos por um ressentimento mesquinho e pequeno. Nós vamos ser, meu Pai, como o Senhor quer que nós sejamos. Pessoas que olham a Tua obra e dizem: obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor nos capacitou para fazer. Porque o Senhor é belo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno. O Senhor é o meu Deus. E do Senhor eu só tenho a agradecer, dizer obrigado, 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 obrigado. Obrigado até acabar meu fôlego. Daqui até a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Agora a igreja, com muita fé, repita comigo: em nome de Jesus, eu repreendo qualquer sujeira que ainda esteja causando ressentimento. Em nome de Jesus. Esse mal caiu por terra, meu irmão. E você dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus.